Muito boa noite, boa tarde para aqueles que ainda estão vendo esse pouquinho de dia que sobrou ainda, né? Um dia que a gente achava que chovia, não chovia, faz frio, faz calor, mas de toda forma, uma boa noite, que todos sejam muito bem-vindos à nossa casa de orações, Recanto de Luz, por enquanto ainda só pelas vias da internet, para poder chegar de alguma forma no coração, no abraço, no ouvido desses queridos amigos. Dia desses, quase que todo dia eu passo na frente da casa de um grande amigo aqui da casa, o Luiz Paulo e da Yara, e ainda dou azar de não os vê-lo, porque eles ou estão em algum compromisso ou estão em casa, se cuidando, né, por causa do vírus. Então eu passo de carro sempre ali, digo, às vezes a gente quer ver alguém que a gente está acostumado todo sábado à noite, ou o pessoal que vem na segunda, ou nos estudos, né? A internet, ela conseguiu facilitar um pouco a comunicação, mas o calor, o que eu ouço dos colegas é dizer que saudade daquele sábado chegar às 7h30 e dar aquele abraço, dar aquele sorriso, saber como é que estão as coisas. Então, estamos aqui hoje trazendo mais uma vez um pouquinho do estudo do Evangelho, conforme foi proposto, né? E coube para nós hoje o capítulo 4, a continuação do capítulo 4, a necessidade da encarnação. O espírita fala tanto em reencarnação, e hoje a gente vai ver um pouquinho sobre encarnação. Mas antes, vamos fazer uma pequena prece. Vamos nos conectar a esta casa de luz, mas também a casa de luz que está acima desta casa, que é a morada de Jesus, que é a morada dos nossos queridos espíritos protetores desta casa e das nossas famílias, que nesse momento, como no Evangelho também às 20 horas, existe uma ligação, uma conexão maior, porque a gente está aqui pelo amor ao próximo, pelo amor à família, pelo amor a nós. Então, que Jesus nos encha de luz para que possamos introspectar, entender, compreender as palavras do Evangelho, que tudo aquilo que muitas vezes fica um pouco de dúvida, que venha o esclarecimento em forma de pensamento, em forma de intuição, da espiritualidade maior para nós. Que esses minutos que a gente passa aqui sábado às 18 horas, traga para cada um de nós paz, resiliência, paciência, continuando com a nossa ideia de caridade material e também espiritual, moral, afetiva, e que toda essa sensação boa que a gente sente quando está dentro do Recanto de Luz, que embora até em obras ele está no momento, aproveitando esse momento aí que a gente está fora, a luz aqui dentro, a sensação aqui dentro, o aconchego da espiritualidade é inenarrável. Só quem está aqui, ou quem vem aqui, ou quem vai a uma casa espírita, ou uma casa de orações e se liga com Deus, sabe o que eu estou dizendo. Então, que Deus nos abençoe, que Jesus esteja conosco, e que assim seja. Então, conforme já tinha dito ali no início sobre o capítulo 4, a necessidade da encarnação. Nós, por muito tempo, nos estudos, a gente vai falando da reencarnação, das vidas passadas, das vidas futuras, dos mundos felizes, para onde eu vou, da onde eu vim, o que eu estou fazendo aqui. E o Evangelho nos traz esse capítulo, o encerramento do capítulo 4, falando sobre a encarnação e o objetivo. E fomos achar no capítulo 2, na encarnação dos espíritos, no livro dos espíritos, que é o livro que a gente estuda, né? E aí tem lá, o objetivo da encarnação. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Perguntou Kardec. E aí a resposta dos nossos amigos. Deus lhes impõe a encarnação com a finalidade de levá-los à perfeição. Para uns é uma expiação, para outros uma missão. Para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisso consiste a expiação. A encarnação ainda tem outra finalidade, que é a de pôr o espírito em condições de
carregar-se de sua parte na obra da criação. É para realizá-la que ele toma, em cada mundo, um instrumento que esteja em harmonia com a matéria essencial deste mundo, para, a partir desse ponto de vista, executar as ordens de Deus e, desta maneira, em sintonia com a obra geral, ele próprio progride. Fantástica essa resposta dos espíritos, porque nós temos aquela ideia, eu estou numa reencarnação agora, eu aprontei na vida passada, eu não fiz mau uso do meu livre-arbítrio e tal. Mas quando a gente foi criado, simples e ignorante, nós tivemos as mesmas oportunidades que nós estamos tendo agora, nesta existência. No estudo a gente vê que não depende de absolutamente ninguém para que a gente demore mais numa existência, tenha outras existências ou tenha uma só, como a gente vai ver no estudo. E para deixar um pouco mais, não sei se me conhece, sabe que eu sou, né? Gosto de dar uma quebrada no gelo. Eu lembrei de uma coisa que muitos de nós vai lembrar agora, que é a Corrida Maluca. Quem já viu o desenho A Corrida Maluca? Esse paralelo que a gente vai fazer é para ver como que nós nos comportamos na primeira encarnação, ou talvez em tantas que nós tivemos. Quem lembra do desenho da Corrida Maluca, porque ele é lá do tempo que o Guaraná vinha com rolha ainda, a Corrida Maluca, para aqueles que são mais jovens e não conhecem, era um grupo de participantes numa corrida maluca, em que tinha vários tipos de concorrentes, né, a ganhar a corrida. Nós, né, vamos ao paralelo. E aí o que acontece? Lá tinha a Penélope Charmosa, que era a moça bonita, com a sombrinha rosa, carro cor-de-rosa, e quando quebrava o carro dela, todo mundo parava para ajudar. Aí tinha dois, Capitão Caverna, que eu chamava na época, e eles ficavam batendo um na cabeça do outro com um pedaço de pau e andando num carro do tempo das cavernas e não sabiam falar nada. A gente não entendia o que eles falavam, mas eles estavam sempre na corrida. Tinha um que parecia a família Addams, assim, todo cheio de... Tinha até uma nuvem com raio em cima do carro deles. E tinha também, entre todos esses, o famoso Dick Vigarista. Quem não conhece o Dick Vigarista? E o cachorro Muttley, que dava uma risada, que eu chamava esse cachorro de a consciência, porque quando ele se dava mal, o cachorro ria. Dava aquele sorriso sarcástico, como quem diz assim, eu avisei, eu estava vendo que ia dar isso aí. E aí, a história do Dick Vigarista na corrida era interessante porque ele estava na frente, sempre ele estava na frente. Mas ele dava um jeito de parar a corrida dele, que ele estava evoluindo na corrida, voltava, se atrasava, para prejudicar o que estava em segundo lugar, terceiro, seja lá qual for. E, obviamente, que no final da corrida, todos ganhavam de alguma forma. Ele nunca ganhou. Nunca viu o Dick Vigarista ganhar. Quando a gente achava que ele tinha ganho, a gente olhava ali, eles mostravam no tira-teima da câmera lenta, alguém tinha chegado um parafuso na frente dele, e ele não ganhou. E aí, então, fazemos o paralelo do Dick Vigarista, que estava bem, que estava na frente, que estava evoluindo, e voltou para prejudicar alguém. Claro, não estou aqui dizendo que nós vamos prejudicar alguém, porque se tem alguém prejudicado com as decisões erradas em uma vida, em uma encarnação, somos nós. É o nosso espírito, é eu, espírito, que estou me atrasando, que eu estou deixando passar a oportunidade. E aí vem uma pergunta lá no livro que diz assim, a encarnação é um castigo? E a resposta é não. A encarnação não é um castigo. Porque todos nós recebemos a mesma dose de inteligência, de aptidões, desde quando nascemos simples e ignorantes, lá como a primeira encarnação, só que nós viemos acumulando tudo e Deus nos deu a bagagem mental de como agir de acordo com aquele momento em que a gente encarnou. Naquela, vamos supor, lá na época das cavernas, o comportamento era na época
de 1800 o comportamento era outro, na época das cruzadas o comportamento era outro. Hoje, o comportamento nós já conhecemos, porque estamos falando de hoje. Quantas vidas nós já temos? Não temos noção. Nós não temos resposta para essa pergunta que nós nos fizemos. Quantas vidas eu já tive e o que eu fiz para estar aqui? Nós já sabemos que, de acordo com as tendências que somos levados na vida, nós automaticamente podemos, através do que nós já estudamos, discernir o que eu fiz, que tipo de coisa eu fiz, e que tipo de coisa eu posso fazer agora para tentar equilibrar, pagar essa conta, quitar esse débito, não é? Porque seria de uma forma mais inteligente que façamos uma retrospectiva, uma introspecção e um pensamento. Se eu hoje tenho vontade de fazer algo que não tem nada a ver comigo agora, se hoje algo me puxa para uma coisa que é dito e visto pelos outros como uma coisa que não é legal, e isso não é meu de agora, vamos pensar, é alguma coisa que eu carrego na minha bagagem espiritual. Dizem até que no caso do suicida, quando está para acontecer mais ou menos a época do suicídio novamente, é colocado para ele, a gente já falou isso aqui, a situação do suicídio. E ele, então, passa por esta prova, essa expiação, como falou ali. Porque quando a gente fala a primeira encarnação, a gente pensa assim, estamos falando lá da época de Sócrates, Aristóteles, ou os maias, os incas, ou os chineses, os orientais que têm contam 5 mil anos, né, diferente da gente, que é 2.000. Não. Como o pai não para de criar nunca, obviamente que nós podemos estar falando da primeira vida de alguém, da segunda, da terceira, da quarta, nós não sabemos. E como a gente diz que o passado é imutável, ele só serve para nós aprendermos o que nós erramos, no que nós deixamos de fazer para hoje passar a fazer. Então, pensar no passado como reminiscência, como tudo bem, mas pensar no passado achando que ele vai mudar alguma coisa, não vai mudar nada. Então, como Deus nos deu todas a mesma bagagem ao chegar, e a encarnação ela é transitória, mas ela é necessária. Porque, como nós vemos ali, ele disse, por que eu preciso encarnar? O espírito não pode evoluir só na espiritualidade. A gente vai falar e vai fazer um paralelo aí com a escola, né? Nós não podemos pegar uma pessoa, por melhor que ela seja, vamos pegar uma pessoa de 35 anos, uma idade boa, média, né? 35 anos, bom profissional, pessoa correta, pessoa, né, acima de qualquer suspeita, honesta, tem o seu acompanhamento espiritual, seja em qual viés que ele for buscar. E essa pessoa não passou por todo o processo acadêmico, né, de uma faculdade onde ele precisava buscar o conhecimento específico de uma área. Eu não posso contratar ele. Ele é uma pessoa maravilhosa. Mas além de estar e ser uma pessoa boa, ele precisa estar preparado para aquela função. Então, quando a gente faz o paralelo de uma criança no jardim de infância e que não vai receber uma prova de equação de 8ª série, do 8º ano, como chamam agora, é mais do que correto dizer que cada um no seu momento, é uma escala evolutiva também. Então, ele vai estudar. Aí ele chegou na 6ª série e ele foi numa festa um dia antes da prova. E no dia da prova ele esqueceu tudo, que ele não estudou. Mas as oportunidades ele teve, todo mundo estudou. Quem quis estava lá, quem quis descansou para essa prova. Mas ele não. Amanhã eu tiro de letra. O que aconteceu? Não passou na prova. Pode ter sido a última prova do ano, rodou, vai repetir aquele ano. Reencarnação. Aí sim, eu deixei de usar a minha encarnação, a minha 6ª série, para ir para uma 7ª, por escolha minha, pelas escolhas que eu fiz. Por isso que Deus também nos deu na primeira e em todas as sucessivas vidas o livre-arbítrio. Nós tivemos a oportunidade. Acredito até, isso é um pensamento enquanto eu estava estudando, eu acredito que pode ser que muitos espíritos que hoje na espiritualidade nos ajudam,
são nossos anjos da guarda, são esses que a gente chama de mentores espirituais, até de casas espíritas, de orbes completos, né, de uma terra, de um país, de uma cidade, tenham aproveitado essa chance, tenham feito a prova no tempo certo, na sexta série. E aí, ele então conseguiu aproveitar, aprendeu e passou por isso que hoje a gente sente dor, a gente perde pessoas, a gente passa por perdas de todos os tipos e nos chateiam essas perdas porque na hora que vem a dor e na hora que vem a perda, parece que imediatamente a gente precisa dividir a culpa com alguém, ou botar a culpa em alguém, ou julgar alguém, por que eu estou sofrendo. Então, a encarnação, a corpórea, essa coisa da carne que a gente precisa passar, ela é um estágio evolutivo. Ela não é uma coisa para sempre, porque o espírito, ele vive sem a matéria, mas ele vai lá fazer esta cadeira nessa faculdade da vida, da existência espiritual, que é a encarnação. Então vejam que, a partir do momento em que eu começo a ver tudo na vida, até as situações difíceis, como aprendizado, como oportunidade de aprender, com certeza eu passo a ver de forma diferente, agir de forma diferente, as pessoas na minha volta começam a se beneficiar com o meu comportamento diferente. Porque se nós temos uma situação para resolver, e eu vou me desesperar com ela, porque eu não sei o que fazer com ela, já passo a ter dois problemas, eu já passo a ter duas situações. O nervosismo e a ansiedade de não saber como resolver, e o problema em si. Quando a gente para e pensa que todos nós somos capazes, porque Deus nos fez capazes para fazer qualquer coisa, para agir de qualquer forma, e adaptar, porque a gente vê até nas próprias pessoas que perderam o movimento da coluna, os braços, as pernas, e eles pensam, tem muitos que disseram, eu vou fazer alguma coisa por mim, eu não posso passar a vida inteira dependendo dos outros. Não por orgulho, muitas vezes até para não querer atrapalhar a vida dos outros, que está normal, né, de certa forma. E aí, então, eles vão virar o quê? Os atletas paralímpicos, advogados, médicos. A gente vê coisas assim fantásticas. Dia desse eu vi até no Face uma foto que alguém tirou de um motoboy fazendo teleentrega, e as duas pernas eram aquelas já de alumínio. E aí a gente para e pensa, se ele não tem as duas pernas, está andando de moto, fazendo teleentrega, ele não se entregou para o ócio, ele não se entregou para o problema, ele foi atrás. Ele aproveitou a chance que ele teve. Ele teve uma prova de perder as pernas? Teve. Pode ter sido uma prova. Ele teve culpa? Teve. Geralmente, quando a gente sofre um acidente, nós temos a chance de não estar ali, de não andar naquela velocidade, de não mexer em alguma coisa que vai me machucar. Dificilmente, e veja bem, a partir do momento que a gente estuda, e nos livros eles nos dizem que tudo tem um fim, tudo tem um propósito. Então, a gente não pode dizer que o determinado acidente aconteceu somente por culpa da outra pessoa. Eu me coloquei naquela situação naquele momento. Até falava agora há pouco com um colega que é técnico aqui, ele me falou de uma situação assim, se eu fosse tal antes, eu teria perdido o tempo, vamos supor, né? Não, foram acontecendo pequenas coisinhas que foram atrasando a partida, e a partida não precisava ter acontecido. E olha que bacana, quem sabe, antes de chegar lá, algo até poderia ter acontecido. Então, ouvir a espiritualidade através de mensagens, através de sonhos, passar no crivo da verdade, muito importante. Mas Chico já dizia, quem tem ouvidos para ouvir, escuta. Porque nem sempre nós vamos ter esses insights que a gente diz assim, tive uma ideia aí que vai revolucionar o meu trabalho. Tu recebeu uma intuição do anjo da guarda, por merecimento, por alguém que está lá já num plano maior e conseguiu te passar essa intuição boa, porque tu é uma pessoa que merece
passar por aquela situação, porque também nós merecemos passar por situações boas. Nós não estamos aqui. A Terra é um planeta ainda de expiações e provas. Estamos migrando para a transição, nessa transição para regeneração. Mas eu preciso ser feliz. Eu preciso fazer a minha felicidade nessa encarnação. Eu preciso aproveitar e ter os olhos abertos, 180 graus no mínimo. O que está acontecendo aqui eu preciso saber, o que está acontecendo aqui eu preciso saber, porque as oportunidades estão nas laterais, não na frente. E quando a gente abre o nosso campo, a nossa visão, nós melhoramos a nossa vida, a nossa existência. E aí, então, a gente vai fizemos esse paralelo, né? E quando voltamos naquela história do castigo, da pergunta do castigo, é que vem mais a pergunta. Então, quer dizer que a reencarnação é um castigo? Não, a reencarnação, ela vai ser um castigo quando eu sei do que eu tenho que fazer. Quando eu aprendi a lição, e mesmo assim eu não vou naquela prova, eu não vou naquela aula, eu digo que eu não preciso daquilo, que daí a gente começa a usar aquelas coisinhas xaropes que a gente sempre fala aqui. A vaidade, o orgulho, a maledicência, todas essas coisas que vão permeando a nossa existência, o nosso espírito, de certa forma, estão ali prontas para entrar no nosso ouvido, sair em palavras ou em atitudes. E aí acaba aqui, mais uma vez, mais uma reencarnação. Porque Deus é justo, é onipotente, é bom, é maravilhoso. Então ele não castiga, ele dá uma nova chance. Ele nos permite dizer, filho, mais uma vez tu pisou na bola. Então volta lá e faz de novo. Mas pai, eu não queria, eu queria passar direto. Não tem essa chance. Essa chance não tem para ninguém, por que ele vai ter para ti? Esse pai, ele é maravilhoso, mas ele é justo. Imaginem, até como a gente vai ver aqui no Evangelho agora, na hora de finalizar, fala das crianças que em tenra idade deixam essa existência. Se nós tivéssemos a capacidade de evoluir uma só vida, seria maravilhoso, mas a capacidade foi dada e a gente não viu, né? Então, hoje nós temos certeza de que tivemos vidas passadas, certamente vamos ter outras para frente, e como a nossa consciência está aqui nesta agora, o que nós podemos fazer desta reencarnação para que ela tenha um gostinho na nova, que virá, de encarnação, que a gente consiga aproveitar essa encarnação vindoura para fazer dela momentos felizes, atitudes novas, que as minhas provas e as minhas expiações na próxima eu consiga, nesse momento, modificar as minhas atitudes para que eu não carregue uma bagagem muito grande de problemas para a próxima. A frase batida e linda e maravilhosa de Chico, né? Que tu não pode voltar e mudar o passado, mas tu pode mudar as tuas atitudes hoje e fazer um novo final. Porque ela é uma frase dita por tantas pessoas. E a gente vê assim, frase que tu diria, não precisa nem ser espírita. As pessoas sempre citam essa frase. Você não pode voltar e mudar o passado, mas pode mudar hoje a tua atitude, a forma que tu está conduzindo e mudar o final dessa história. Então, essa é a ideia. Não vamos nos apegar a encarnação, reencarnação. Se nós já estamos aqui, a gente está encarnado. Vamos aproveitar o tempo, as pessoas, o carinho, fazer o bem, sempre sentindo se esse bem sai do coração, junto com a parte moral. Porque fazer o bem, assim, aquela da fotinho, essa aí ajuda alguém, sempre alguém vai ser ajudado. Mas a gente não conta muito ponto, não. Quando a gente sente a vontade, quando realmente nós somos tomados por esse sentimento de olhar para uma pessoa e ver o brilho nos olhos dela, porque alguma coisa eu fiz por ela de bom, está valendo a pena. Essa é a caridade que a gente fala. Todas as caridades são bem-vindas, mas aquela que tu fala ao coração, aquela que o espírito sente assim, muito obrigado, de um espírito para outro, essa aí está dentro da encarnação correta. Então, como havíamos falado aqui, que no próprio Evangelho, que é maravilhoso para nos ajudar em estudos e nas nossas preces diárias, no final nesse comentário, que tem até um comentário, né, depois da pergunta,
ele tem uma pergunta que diz assim: não poderiam os espíritos encarnar uma única vez em determinado globo e preencher em esferas diferentes suas diferentes existências? A pergunta é interessante. Por que nós não passamos por aqui, fizemos tudo que tem que fazer, tá, agora eu vou encarnar em Marte, em Netuno, né? Olha o pensamento da pergunta. E aí a resposta diz assim: semelhante modo de ver só seria admissível se, na Terra, todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral. Lembra que a gente falou lá? Nós estamos aqui, tem um que tem 10, 15, 20, 50, 2, 3 encarnações. Então nós temos níveis intelectuais e moral diferentes um do outro. Como é que nós poderíamos pedir que todos tivéssemos o mesmo tratamento frente a esta existência, né? As diferenças que há entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram que os degraus que tem de subir, a encarnação, aliás, precisa ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras, das crianças que morrem em tenra idade? Nasceu, teve uma enfermidade, desencarnou, e aí? Não teve objetivo nenhum isso. Não se aprendeu nada, não tinha nenhum propósito. Teriam sofrido sem proveito para si, nem para outrem. Um pai, uma mãe que fez alguma coisa, para várias crianças a gente tem visto coisas absurdas, infelizmente, com o mau uso do livre-arbítrio. A gente vê no mundo as maldades que o ser humano é capaz de fazer. E aí ele, na próxima vida, ele vem, passa da sexta para a oitava, se forma, vai embora nas vidas e não vai burilar o que ele fez. Então, não existe justiça. Deus, cujas leis todas são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Pela reencarnação no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem ensejo de reparar seus danos recíprocos, por meio de suas relações anteriores. Quis, além disso, estabelecer sobre base espiritual os laços de família e apoiar numa lei natural os princípios da solidariedade, da fraternidade e da igualdade. Esse Deus é maravilhoso. Não tenho o que dizer de um pai que dá todas as condições para os seus filhos, eles têm a liberdade de escolha, e quando eles fazem algo que não é na linha reta, só existe um responsável, ele mesmo, aquele que errou. Então, amigos, deixo o final dessa nossa exposição de hoje um pensamento que dias atrás comentei com meus colegas de estudo da quinta-feira. Para que a gente tenha ideia de encarnação, reencarnação, problema, expiação, provas. E a gente tem uma coisa uma curiosidade muito grande. Essa eu diria que 99%. Eu quero conhecer Deus. Eu quero acreditar mais nessas coisas conhecendo Deus. Eu quero tocar em Deus. E eu faço um pedido humilde a todos, de uma sensação maravilhosa que muitas pessoas têm e que todos nós temos. É só a gente deixar ela fluir. Se a gente quer tocar Deus, se a gente quer ver Deus, se a gente quer ter essa ideia material, que somos materialistas, sinestésicos, precisamos tocar, então tem duas coisas que ele nos presenteou, que é parte dele, que é ele, que só ele poderia ter nos proporcionado. Muitos de nós, infelizmente, está destruindo, maltratando ou nem dando bola. Falo da natureza e dos animais. Duas coisas que não têm raciocínio, que não têm vontade própria, que não tem aquela coisa do eu vou lá agora e vou fazer. Eles seguem os instintos e a natureza ela vem conforme foi programado. E a natureza e o mundo animal, eles estão aqui
ou em todas as vidas que nós passamos, e nós não vemos neles nenhum tipo de vestígio de maldade. Nós não vemos nenhum vestígio de que, este animal na vida passada fez tal coisa. Até tem alguns livros que falam de para onde eles vão quando eles desencarnam, porque eles não têm pecados, eles não têm algo a expiar, né? Então, o convite quando a gente olhar o mundo animal, maior, dos maiores ao menor, quando a gente olha a natureza, quando a gente consegue ver uma planta, quando a gente consegue ver as rosas que a nossa colega Carmen Vera toca a mão e elas vêm numa beleza no nosso pequeno jardim aqui no Recanto, a gente vê a presença de Deus, a gente sente a presença de Deus. Então, para nos ajudar nessa encarnação ou reencarnação, vamos nos apegar também na energia da natureza, na energia que os animais nos passam, porque eles não nos fazem mal. Eles se defendem muitas vezes de situações que nós causamos a eles. Então, vamos pensar por esse lado, que daí a gente consegue, ao invés de ocupar nossa mente com coisas mesquinhas ou ruins, nos deliciar com o voo de um pássaro, nos deliciar com a natureza, com os animais soltos. E aí a gente vai conseguir juntar energia e força para poder dizer assim, eu acredito em Deus, eu acredito na vida, eu acredito na encarnação, eu acredito em mim, que um dia, como ele diz aqui, eu serei evoluído e chegarei a ele. Que todos nós tenhamos uma excelente semana, que possamos passar dias esperando a melhora de tudo que está acontecendo, com fé nesse Deus tão maravilhoso. E que todos fiquem na paz de Jesus. Que assim seja.